paz. Queridos, glória a Deus pela sua vida, glória a Deus por você estar aqui, e quero dizer-lhes que a sua constância, ela tem uma recompensa, amém? O seu esforço tem uma recompensa. Deus, Ele não é injusto para não ver a constância, o esforço dos irmãos. Nós poderíamos com certeza estar num número bem maior, mas nós estamos entrando num ritmo aqui na igreja, onde as pessoas estão voltando à prática do catolicismo romano. As pessoas, é lógico, né? Todo mundo, tem gente que não pode estar aqui, tem gente que está estudando, trabalhando, tem gente de turno. Mas tem talvez a metade do que está aqui, outra metade poderia estar. Estão voltando à prática antiga de ir à missa. Nós íamos na missa quando? Só no domingo. Então os crentes estão fazendo o culto uma missa só de domingo. Quem pode? É lógico, nem todos podem estar. Nem toda quinta-feira a gente pode estar. Mas tem gente que prefere não estar aqui. Então eu quero louvar a Deus pela sua constância, pela sua perseverança. Uma vez ou outra você não vai conseguir estar. Eu sei que muitos irmãos gostariam, não podem. Agora tem aqueles que podem e não fazem uso da oportunidade que têm. Então a sua constância e a sua perseverança, a sua fidelidade tem uma recompensa. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Continuemos firmes e constantes nas coisas do Senhor. Porque no Senhor, diz Paulo, a nossa obra não é em vão. Eu estou muito cansado esses dias, eu estou mal desde domingo, eu nem vou pregar hoje. Imagina se eu fosse pregar. Eu até gravei um vídeo falando, não, que cara de cansado. Eu não estou fazendo nada desde domingo, depois da pregação. Preguei já com dor de cabeça. Sei o que aconteceu. Mas eu estava aqui pensando, né? Falei, gente, isso é o melhor lugar para estar. Nem se eu não fosse pastor, eu queria ficar lá em casa hoje. Eu queria estar aqui. Aqui há alguns de repente de Deus. Nós não sabemos, mas acontece algo da parte de Deus para as nossas vidas quando nós nos posicionamos. Então, sempre que você puder, esteja na casa do Senhor. Você nunca vai perder com isso. O dia que você não puder, porque tem gente que, puxa vida, tudo que eu queria estar na igreja hoje, mas não pôde estar. Não entre, irmãos, naquele grupo dos que podem e preferem um Netflix, porque o tempo está frio, e uma série de situações. Isso aqui não é uma censura, é só para dizer o seguinte, você que está firme, Paulo diz em 1 Coríntios 10, aquele que está de pé, cuide, ou pensa que está de pé, né? Cuide para que não caia, não tropece. Então, sempre que você puder, esteja, tá certo? Eu gosto de Atos dos Apóstolos, toma lugar aqui, Frank vai pregar. Eu gosto de Atos dos Apóstolos, né? Atos 2 está assim, de repente veio um som, como de um som de um vento impetuoso. Atos, capítulo de número 16, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam. De repente, um terremoto. O Atos dos Apóstolos tem alguns de repentes. Então, num culto como esse, mesmo sendo de quinta-feira, tem gente que tem um brio, né, no culto de domingo, mas culto de domingo e quinta, irmãos, é a mesma coisa, é o mesmo Deus. Pode acontecer um de repente de Deus na sua vida, amém? Excepcionalmente, nós não vamos ter ceia domingo de manhã em função das eleições, né? Nós vamos votar em nome de Jesus, e nós temos escola bíblica dominical normalmente, e culto à noite normalmente. A ceia vai ficar para o segundo domingo, dia 9, tá bom? Nós não vamos, irmão, deixar de ter culto por causa das eleições. Teve gente que até já mandou mensagem, pastor, eu não vou no culto domingo à noite não, por causa das eleições e tal. Ok, né? Imagina se vier uma perseguição, né? Essa eleição está sendo problema, se vier a perseguição nós estamos fritos. Então vai ter culto normal, eu acho que você não tem que deixar de vir por causa disso, né? Você tem que vir, se você puder vir. Enfim, a verdade, irmãos, é que o pastor quer todo mundo todo dia, tá? Frigir dos ovos, é isso aí, mas há uma recompensa em nome de Jesus. Glória a Deus, graça e paz, irmãos, amém, amém. Vou compartilhar com os irmãos a palavra nessa noite. Queria convidá-los a abrirmos as Bíblias em Lucas, no capítulo 18. É o Evangelho de Lucas, capítulo 18. Nós não combinamos, mas a música foi bem propícia, né? Que fala de oração. E nós vamos falar um pouco mais sobre oração, né? Eu vejo que é algo para o que o Senhor está nos levando, né? Uma direção de Deus,
No domingo, o pastor pregou sobre oração e ele me convidou para poder pregar, né? E eu falei com ele assim, eu posso pregar sobre oração de novo? Porque é algo que está ardendo no meu coração. E eu creio que quando o Senhor coloca algumas coisas no nosso coração e nos dá a oportunidade de compartilhar com a igreja, é porque Ele quer falar com todos nós, amém? Então vamos ler Lucas 18, vamos ler do versículo 1 até o 8. Diz assim, a minha versão atual é NVT, tá bom? Se os meninos quiserem usar NVT aí em cima. Diz assim, Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele, havia numa cidade um juiz que não temia a Deus nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia, faça-me justiça contra meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo, não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse, aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça, e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Vamos orar por um momento? Pai, nós estamos aqui diante da sua palavra, nós cremos, Pai Santo, que tudo aquilo que Jesus falou e foi registrado é para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, e nós queremos aplicar a fé que o Senhor nos deu agora na sua palavra, e pedir ao Senhor que nós venhamos ser preenchidos, alimentados, encorajados, exortados e transformados pela tua palavra nesse momento. Usa a minha vida, Senhor, fique à vontade neste momento, e fala no coração de cada irmão, de cada irmã aqui, conforme o teu Espírito Santo trouxer, Pai. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Queridos e queridas, essa parábola, no início do capítulo 18, ela é uma continuação de uma conversa que Jesus está tendo com os seus discípulos, que começou no capítulo 17. Esse assunto oração ele está inserido dentro de um contexto. No capítulo 17, no finalzinho dele, a partir do versículo 20, Jesus foi perguntado pelos fariseus quando que o reino de Deus viria. E Jesus começa a falar então sobre isso, sobre o reino de Deus não poder ser medido por medidas humanas. Não dá para falar está ali ou está aqui, está mais próximo. Mas Jesus estava dizendo que o reino de Deus já estava ali, no meio daquelas pessoas, por causa dele, por causa das palavras dele. Ele veio inaugurar o reino de Deus. Com os seus discípulos, ele continuou essa conversa, a partir do versículo 22, e começou a falar para eles, e eu acho muito legal que Jesus, nós que vemos a história da Bíblia, né, pelo retrovisor, a gente entende tudo, né? Mas os discípulos deviam ficar bem confusos com Jesus de vez em quando. Mas nesse momento Jesus então começa a falar com eles que ele estava ali, mas que ele haveria de ser rejeitado, haveria de sofrer, e ele iria embora, ia subir aos céus, e depois ele desceria novamente. Jesus, ele fala sobre isso com seus discípulos, ainda que eles não conseguiam entender muito bem, mas ele explica que aquela era a primeira vinda dele e que haveria uma segunda vinda, ele subiria aos céus e voltaria. E aí, a partir do versículo 26, no capítulo 17, vocês podem acompanhar, Jesus explica isso. Ele diz assim, olha, sobre quando que seria esse tempo do reino ser inaugurado completamente, né? Implantado completamente, melhor dizendo. Fala assim, ó, quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio que destruiu a todos. E o mundo será como no tempo de Ló. O povo se ocupava de seus afazeres diários, comendo e bebendo, comprando e vendendo, cultivando e construindo, até o dia em que Ló deixou Sodoma.
Então fogo e enxofre ardente caíram do céu e destruíram a todos. Sim, tudo será como sempre foi, até o dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver na parte de cima da casa, não desça para pegar suas coisas. Quem estiver no campo, não volte para casa. Lembre-se do que aconteceu à esposa de Ló. Quem se apegar à própria vida, a perderá. Quem abrir mão de sua vida, a salvará. Naquela noite, 2 pessoas estarão dormindo na mesma cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo cereal no moinho. Uma será levada e a outra deixada. 2 homens estarão trabalhando juntos num campo. Um será levado e o outro deixado. Senhor, onde isso acontecerá? Perguntaram os discípulos. Jesus respondeu: onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Jesus, então, inicia logo após essa conversa, né? Ele continua no capítulo 18, falando 2 parábolas sobre oração. O que nós percebemos? Embora Jesus deu pistas, sinais, falou de um contexto, de como seria a segunda vinda dele, ele não disse quando. Ele não disse quando isso realmente aconteceria. Mas Jesus passou a ensinar os seus discípulos o que eles deveriam fazer enquanto ele não voltasse. O que era importante para a vida deles, o que faria diferença na vida deles, enquanto ele não viesse nessa segunda vinda. Então ele traz 2 parábolas sobre oração. A parábola da viúva persistente, que nós lemos agora há pouco, e a parábola do fariseu e o publicano, que os irmãos também conhecem bastante. O que é uma parábola? Os irmãos sabem. É uma pequena história contada que tem um significado espiritual, que tem aplicações práticas. A parábola, ela tem personagens, falas, ações que vão corresponder, que vão espelhar situações e personagens espirituais, atitudes que nós precisamos observar. Jesus usava muito essa forma de ensinar. E assim nós aprendemos muito nessa parábola. Lucas deixa muito claro no versículo 1 do 18 que essa parábola tinha um objetivo. O objetivo da parábola era que Jesus ensinasse aos discípulos, ele queria ensinar aos discípulos que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. É simplesmente por isso que essa parábola está aqui na Bíblia. Por isso que Jesus nos contou essa parábola. Porque há um dever de orar sempre e nunca desanimar. Orar é primeiramente um privilégio, falar com Deus, ser ouvido por Deus, mas orar também é um dever. Dever é uma obrigação, é algo que tem a ver com a vida do cristão. Não existe um cristão, um discípulo de Jesus que não ora. Isso é intrínseco, né? Faz parte de ser um discípulo de Jesus. Orar é um dever. E é interessante que não é apenas orar que Jesus coloca, né? Lucas conta, é orar sempre e nunca desanimar. E muitas vezes, né, nós iniciamos períodos de oração, tempos de oração, clamamos por coisas específicas e nos perdemos no caminho e desanimamos. Mas hoje a palavra, meus irmãos, é de encorajamento. Você que já ora, que tem uma vida de oração, uma rotina de oração, para que você persevere nisso. Porque os dias são maus, são difíceis. Muitas coisas vêm para nos desanimar, para nos distrair. Mas nós devemos perseverar nisso. Você que não ora, que não tem esse hábito, né, crie esse hábito. Procure reservar o seu tempo para isso. Esse é o objetivo dessa parábola. Quem contou essa parábola foi Jesus. Tudo o que Jesus falou foi bem registrado para que chegasse até nós. Ele, além de ter falado sobre oração diversas vezes, ele modelou, né, ele foi um exemplo de vida de oração para todos nós. Nós olhamos para ele e vemos isso. E ele contou para quem? Para os seus discípulos, para aqueles que andavam com ele no dia a dia, para aqueles que ele queriam que fossem iguais a eles. Então, Jesus traz aqui essa parábola. E a gente vê 3 personagens nessa parábola: o juiz, a viúva e o adversário. Quais são as características do juiz? Ele era um juiz injusto, ele era, em algumas versões fala iníquo, então ele era uma pessoa má, era uma pessoa que praticava maldades, ele vivia em pecado. O texto diz claramente que ele não tinha temor de Deus, ele não se importava com as pessoas.
Ele tinha uma posição ali de autoridade, ele podia decidir por outras pessoas, mas ele era uma pessoa arrogante, uma pessoa egoísta. Aquele juiz, ele não estava disposto a ajudar ninguém. Os juízos dele eram conforme a cabeça dele. Ou, quem sabe, conforme uns subornos que ele recebia, conforme as vantagens que ele via para aquele momento ali que ele estava vivendo. Aí surge quem? Uma viúva. Uma mulher sozinha. A história, né? A gente vê que ela não tem ninguém para interceder por ela. Ela não tem ninguém para pedir por ela. Ela, por ser viúva, né, aparece como uma mulher indefesa, como uma mulher sem proteção, uma mulher que ninguém conhece. E ela, com certeza, não tinha acesso ao tribunal, né, acesso a resolver a questão dela. Ela não tinha nenhuma influência, não tinha ninguém que poderia fazer nada por ela. Ela não tinha um advogado, ela não tinha nenhuma garantia, não tinha nada, exceto a persistência dela. Eu fico imaginando, né, a gente poder trocar em miúdos aqui a parábola de Jesus mais um pouco, como que ela fazia para se aproximar daquele juiz. Talvez ela ficava esperando ele na porta, né, ali do tribunal, esperando o momento que ele fosse sair. E quando ele estava saindo, ela chegava: ô, senhor juiz, tem uma causa minha assim, que o fulano fez algo contra mim, eu preciso que o senhor faça alguma coisa. E ele, provavelmente, né, olhou com desdém, né, quem é essa mulher? Passou direto, falou: sim, senhora, minha senhora, e foi embora, né? Não prestou nenhuma atenção. No outro dia, estava ela ali de novo. No outro dia, ela descobriu onde o juiz morava. Aí ela foi passear na rua do juiz, né? Quando o juiz saiu para poder dar uma volta com o cachorro, estava ela lá pedindo alguma coisa. Passou um pouco, o juiz foi sair para um jantar, para algum lugar, e estava lá aquela mulher pedindo. Por fim, né? Aí ela foi tão insistente, que o juiz deve ter perguntado para algum dos seus assessores, né? Mas quem é essa mulher que não sai do meu pé? Quem é essa mulher que me importuna, que fica no meu pé o tempo inteiro? E assim ele deve ter tomado consciência, né, de qual era o caso dela. Porque a Bíblia fala do terceiro personagem. Ela tinha um adversário. Ela tinha alguém que ia contra ela. Talvez ela, como uma mulher viúva, tenha perdido o esposo e tenha tido uma casa, algum bem, alguma coisa, e foi ali roubado, foi ali tirado por aquela pessoa mal intencionada, talvez um vizinho, alguém. Alguma coisa aconteceu, a parábola não nos permite dizer o que foi, mas ela tinha alguém que era um adversário, que estava contra ela. Não tem mais detalhes sobre essa pessoa, mas o que essa mulher ela vai pedir diante do juiz é justiça. Ela se coloca na posição de alguém que tem um direito roubado. E ela começa a pedir ao juiz: faz-me justiça diante do meu adversário. Faz-me justiça diante do meu adversário. Agora vocês acordaram, né, que eu ri. Gente, essa mulher, ela tem muito a nos ensinar a respeito da perseverança e da persistência dela. Porque todos nós temos alguma causa que apresentamos diante do Senhor. Nós temos um adversário. A palavra nos fala que o diabo é nosso adversário, que ele luta contra nós. Ele não é um adversário para Deus, porque Deus não tem rivais. Não há ninguém que se coloque em pé de guerra para lutar com ele. Diante de Deus, o diabo já é derrotado. Não tem como ele lutar contra Deus. Mas ele descarrega muitas vezes, né, a palavra nos mostra a sua fúria contra os filhos de Deus, contra os escolhidos. Por isso ele está nessa posição de adversário contra nós. Mas não é somente ele diretamente, né, que nos aflige. Mas muitas vezes as circunstâncias da vida, as coisas que nós vivemos, vêm para nós como um adversário. Talvez, né, é uma situação familiar que há uma briga, uma desavença, você não consegue ver uma solução. Talvez é um momento de privação, né, de perda de emprego, de dificuldade financeira. Talvez é uma doença, algo que você precisa lutar constantemente contra aquilo. E se coloca diante de você e diante de mim como um adversário. E essa mulher, para nós, ela vai ser um modelo de insistência. A ênfase nessa parábola é a insistência da mulher. Sabe por quê? Porque tanto ela quanto o juiz, eles não representam diretamente Deus e nós nessa palavra, mas é uma espécie de paralelo em contraste. Por quê?
Embora possamos, né, e o que nós aprendemos com o juiz dessa parábola, é que há uma autoridade que pode julgar as nossas causas, e nós estamos nessa posição de viúva, o nosso Deus não é como esse juiz. É importante a gente pensar isso, para que a gente possa ver a virada total na nossa vida de oração. Porque às vezes a gente até ora, irmãos, mas sendo muito sincera, a gente ora sem fé, a gente ora pelo protocolo, né? Afinal de contas, falou que é para eu orar pelo fulano e ciclano, então eu vou orar aqui. Vou orar porque me falaram para orar, vou orar porque eu fui ensinado. Mas a gente não coloca a fé que nós podemos ter, mediante as promessas da palavra, de que o nosso Deus Todo-Poderoso pode julgar as nossas causas em nosso favor e não contra nós. Olha só, o nosso Deus, ao contrário do juiz que era mau, que não se importava com as pessoas, ele é um Deus Pai amoroso. Ele tem prazer em nos ouvir e ele atende às nossas orações. Ele é misericordioso. Nós podemos, né, nos encontrar hoje numa situação de fraqueza, de pecado, de falha, e chegarmos até Ele e pedir perdão e pedir misericórdia, e nós recebemos essa misericórdia. Ele nos ama, Ele gosta de ouvir as nossas orações. E aí fica uma pergunta, né? Quantas coisas você já pediu a Deus, né? Se a gente pudesse pensar aí no nosso último mês, quantas petições você já fez ao Senhor e você viu que Ele atendeu? Talvez você pediu, eu estou saindo de casa, Senhor, me leva em tal lugar e me traz de volta em paz. Senhor, eu estou indo em tal lugar, preciso pagar aquela conta, resolver aquele problema, me dá uma solução naquilo ali. Senhor, me livra do mal neste lugar onde eu estou. Senhor, me responde aí no meu emprego com essa situação. Quantas orações você fez, você pediu e o Senhor já te respondeu? Muitas vezes a gente tem uma amnésia, a gente esquece que o nosso Deus é um Deus que responde orações, das mais simples às mais complexas. E uma pergunta para se fazer também e pensar, né? Quantas vezes você pediu alguma coisa para Deus e Deus te respondeu um sonoro não? Deus te falou assim, não, nunca, não vai dar. Quantas vezes o Senhor te disse não? Talvez você já tiver alguma experiência com nãos de Deus. Eu já tive alguma experiência com nãos de Deus. Mas se eu for colocar na balança o tanto de sim que Deus já me deu e me dá todos os dias, e o tanto de não, a diferença é grande demais, é muito desproporcional. Muitas vezes nós deixamos de orar, não é porque o Senhor disse não, mas é porque nós não suportamos a espera. Nós não esperamos e não insistimos em oração. Mas isso nós vamos falar um pouquinho depois aí sobre a espera. Falando sobre Deus, então, ele é diferente do juiz da parábola. Ele é bom, ele quer nos ouvir. O juiz da parábola, ele fez justiça para a mulher, ele resolveu a causa dela, não é porque ele foi lá nos altos, né, e olhou assim, não, realmente, né, a justiça é que essa mulher seja ressarcida, é que isso aconteça. Não, ele só foi resolver o caso dela porque ele estava cansado da insistência dela. Ele estava se sentindo irritado, importunado. Agora o nosso Deus não. Nós podemos orar e pedir a Ele, falar com Ele e insistir em oração sobre coisas, né, que nós estamos aí há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 5 anos, 6 anos, não sei quanto tempo pedindo, e Ele não se cansa, Ele não fecha a porta para nós. Ele está disposto a nos ouvir. Nós podemos e devemos fazer isso. A viúva, ela era uma mulher desconhecida, anônima, uma mulher que não tinha nenhuma influência, não podia fazer nada. Mas nós não somos como essa viúva. Essa viúva, ela venceu na insistência, no sentido assim de chatice mesmo. Ela pegou no pé. Mas o nosso relacionamento com Deus não é baseado nisso, mas é baseado em amor. Nós fomos escolhidos, o Senhor nos amou primeiro, Ele nos ama, então Ele tem prazer em nos ouvir. Nós não estamos sozinhos nas lutas que nós batalhamos em oração, porque Jesus é o nosso advogado, é o nosso intercessor. Ele é o sumo sacerdote que ofereceu o sacrifício perfeito, que foi Ele mesmo, diante de Deus. E por causa dEle, nós podemos chegar ao trono da graça. Nós podemos, como diz lá em Hebreus, chegar pertinho do Senhor e pedir misericórdia, pedir graça para o tempo que nós estamos vivendo.
Nós temos todas as promessas da Bíblia que dizem sobre as nossas vitórias, que falam sobre a presença e o cuidado de Deus naquilo que nós precisamos. Afinal de contas, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida dos lírios, Ele não vai cuidar de nós que somos os filhos dEle? Nós temos tantas e tantas certezas de que as nossas orações vão ser respondidas. Isso devia nos levar à oração. Isso devia nos fazer, estarmos a cada vez mais e a cada dia mais insistentes nos pés do Senhor. Mas aquela viúva, embora ela fosse bem diferente da gente em muitos aspectos, ela tem uma virtude, como nós falamos, que nós podemos imitar. E é o foco aqui dessa parábola. Essa virtude é a insistência, a perseverança. Ela era uma mulher incansável naquilo que ela precisava. No versículo 3, nós lemos que ela, na versão que eu estou lendo atualmente, ela fala assim: uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra meu adversário. Aquela viúva, ela frequentemente ia atrás daquele juiz. Outras versões falam que ela sempre o procurava. Outras versões falam que ela continuamente procurava aquele juiz. E no versículo 5, quando enfim ele toma a decisão de que eu vou resolver o problema dessa mulher logo, na minha versão aqui fala: essa viúva está me irritando, vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Mas outras versões falam que esse juiz, ele já estava incomodado, ele estava aborrecido, ele estava importunado. Ela insistiu tanto com ele que ele ficou nesse estado. Mas, como dito, nós podemos sempre nos achegar ao nosso Deus e Ele não vai ficar irritado, Ele não vai se sentir importunado, não vai se sentir aborrecido, mas nós podemos sim perseverar e devemos perseverar em oração. Nós vemos aqui um juiz iníquo, sem temor, e uma viúva chata, mas o paralelo, em contraste, é o nosso Deus santo, um Pai amoroso e justo, e nós, os seus filhos escolhidos. A nossa relação de oração com Deus é uma relação baseada nesse amor, nas promessas da palavra. E nós podemos chegar a Ele. A primeira aplicação, então, para a parábola é que Deus quer e nós devemos orar com insistência. A segunda aplicação que eu posso fazer aqui é que, ao orarmos com insistência, com perseverança, dia e noite, nós vamos receber justiça dEle. Nós vamos receber justiça dEle. Quantas vezes nós não nos sentimos injustiçados nesse mundo? Não só por causa das pessoas, muitas vezes por causa das atitudes das pessoas, mas também pelo próprio problema do pecado, que nos leva a adoecer, a sofrer. Quantas vezes nós nos sentimos tão injustiçados, falamos aquela famosa frase, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Mas o nosso Deus, Ele tem justiça para nós. Ele quer nos dar justiça, mas isso tem a ver com a nossa vida de oração. Olha o versículo 6 e 7. Ele fala: então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça a seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Nesse versículo, ele deixa muito claro que Deus, o nosso Deus, Ele fará justiça aos escolhidos, que clamam a Ele, que oram, que buscam dia e noite. Dia e noite fala de perseverança, fala de constância, fala dessa continuidade, dessa frequência da busca e da oração. Agora ele acrescenta aqui um outro elemento, que é o elemento da espera. Muitas versões, falam da demora de Deus. Será que Deus vai fazer os seus discípulos, os seus escolhidos, esperar? Será que Deus vai se demorar em responder? Ele parece muitas vezes estar demorando em responder. Essa palavra para nós, ela nos ensina muito. Porque, como eu disse um pouco antes, nós não ouvimos tantos nãos de Deus, tantos nunca, tantos jamais de Deus. Mas muitas vezes, em muitas questões das nossas vidas, Deus tem nos feito esperar. Deus tem feito os seus escolhidos esperarem. E o porquê da espera? Por que a maioria das nossas petições envolve espera, irmãos?
É porque enquanto eu espero em Deus, eu mudo, eu sou transformado. Esse lugar da oração não é simplesmente um lugar de pedidos satisfeitos imediatamente. Peça a Deus, né, que Ele já vai te dar a sua bênção hoje, agora. Ou então, né, espere no máximo aí, né, o frete rápido do Mercado Livre que demora uns 2 dias. Não. O Senhor, Ele quer ter um relacionamento conosco, e é através da oração. Nesse momento de oração, nós somos transformados para a glória dEle. Ele nos prepara para receber as bênçãos que Ele tem para nós. Enquanto nós esperamos, nós aprendemos a confiar, aprendemos a descansar. A oração é um tempo de alinhamento com Deus, um tempo de maturidade. E isso envolve a espera. Agora, eu gosto muito também no versículo 8, que a gente vê um outro paradoxo aí nessa história. Porque no 8, logo depois que ele fala a respeito de existir essa demora, essa espera, esse aguardar, ele diz assim no 8: eu afirmo que ele lhes fará justiça, e rápido. Até aí por enquanto. Como assim? Como assim, né? É um paradoxo. Estava demorando tanto, e de repente, de forma rápida, Deus age e resolve aquela questão. Deus age e resolve aquela situação. De repente, né, famoso do nada, aquela expressão. Deus muda tudo. E Deus pode fazer isso, irmãos. E nós podemos ser surpreendidos, né? Embora tenhamos fé nas realizações de Deus, nós podemos ser surpreendidos pelo agir de Deus. Quem ora, quem está esperando, quem está alinhado com Deus, vai receber respostas. Deus vai fazer justiça. Deus vai trazer para nós aquilo que nós estamos clamando, pedindo, segundo a vontade dEle, no tempo dEle. Ele vai fazer isso. E aí, quando acontece, a gente pensa, né? Nossa, finalmente aconteceu. Valeu a pena esperar, né? Valeu a pena insistir em oração, porque o momento de Deus agir chegou. É um paradoxo, parece que demora demais, mas de repente, Deus age, intervém e resolve aquela situação, aquele clamor que nós estávamos fazendo. Concluindo aqui praticamente, nós vemos o último verso, né, a última frasezinha desse verso 8, que é a pergunta de Jesus. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé ele encontrará na terra? A pergunta de Jesus é: quando ele voltar, ele vai encontrar fé na terra? Pensando, né, dando aquela volta no começo que eu dei do contexto, ele está falando da sua segunda vinda. Essa que nós, igreja de 2022, aguardamos. Jesus está vindo. Ele está vindo para nos buscar. E quando ele vier, ele vai encontrar fé na terra. Quando eu ouvia sobre isso, eu pensava: será que vai ter crente na terra? Será que Jesus está dizendo isso? Será que vai ter cristão na terra? Não é apenas isso. Ele fala aqui dentro da parábola. Será que quando Jesus voltar, ele vai encontrar pessoas que estão orando incansavelmente? Pessoas que estão buscando Ele com diligência, com esforço, todos os dias? Será que ele vai encontrar pessoas que estão clamando a Ele dia e noite, para que Ele faça justiça diante das suas causas? A gente vê então, fica muito claro, que se eu sou uma pessoa que professa, né, que fala, que tem fé em Deus, eu sou uma pessoa também que ora insistentemente, incansavelmente, dia e noite. A minha vida de oração vai expressar a minha fé. Nós precisamos então ficar atentos à nossa vida espiritual, porque na geração, né, que estamos vivendo, essa geração que é pré-volta de Jesus, as pessoas estão como no dia de Noé, como no dia de Ló, distraídas. Quais foram as aplicações, né, que Jesus fez lá no finalzinho do 17? Na época de Ló, na época de Noé, as pessoas estavam vivendo as suas vidas, com seus afazeres, com seus trabalhos, com seus banquetes, com seus casamentos, com suas vidas, seguras demais nessa terra, vivendo conforme os padrões desse mundo, achando que isso nunca vai acabar. E esse não pode ser o nosso padrão cristão. Nós precisamos andar com os pés aqui na terra, mas a nossa mente tem que estar lá no céu. Nós precisamos pensar mais nas coisas do alto. Você precisa trabalhar, precisa estudar, precisa tomar banho, né? Como diz uma pregadora que virou meme, né? Você é da terra, né? Precisa tomar banho, precisa se cuidar, precisa viver a vida aqui sem dúvida nenhuma. Mas com o pensamento lá em cima, não podemos nos distrair.
Porque é tempo de orar mais, é tempo de jejuar mais, é tempo de clamar mais. E o nosso desejo, irmãos, e o desejo de Jesus, expresso através dessa palavra, é que nós, os seus discípulos, sejamos encontrados orando, sejamos encontrados com fé. Como é que a gente pode dizer que a gente é cristão se a gente não ora? A gente confia, né, que nós vamos levantar da cama e as nossas pernas vão funcionar e o carro não vai bater e nós vamos para o nosso trabalho e vamos voltar. Como fazer isso tudo sem oração? Nós precisamos do nosso Deus. Então eu queria encorajar você. Essa palavra é para te encorajar, mediante o tempo que nós estamos vivendo, esse tempo em que o fim está cada vez mais próximo. Continue orando. Se você parou de orar, volte a orar. Recomece. Se você vê que você já foi uma pessoa que orou mais em outra fase da sua vida, volte a orar. Quero te incentivar, ore na igreja, ore nos cultos de oração, esteja presente, mas ore também lá na sua casa, tenha o seu tempo específico. Nós sempre falamos disso, é muito claro, mas eu sei que é difícil muitas vezes de perseverar, mas separe o seu tempo, a sua hora, o seu lugar, é o cantinho da cama, é o quarto, é o banheiro, é a sua sala, é no seu horário de almoço, quando você tem que sair para longe de todos, mas tenha esse lugar, leve a sua Bíblia para o seu lugar de oração. Se você não sabe, né, às vezes, o que eu vou orar, o que eu vou falar, faz uma pequena lista. Comece lendo Salmos, leia o Novo Testamento e pratique diariamente a oração. A oração, a vida de oração precisa também ser variada dentro dos tipos de oração. Muitas vezes nós falamos que não conseguimos orar porque a gente não pensa sobre oração. E a gente não ora sobre oração, mas a gente depende de Deus para orar, porque a gente não sabe orar como convém. Mas nós devemos ler a Bíblia, e pela Bíblia nós entendemos que a oração envolve louvor, ação de graças, que é agradecimento, e adoração. A oração também envolve confissão e arrependimento completo de pecados. Isso nos leva a nos alinhar com Deus. Muitas vezes a gente quer descarregar a consciência, então a gente fala o famoso, perdoa, Senhor, todos os meus pecados. Mas nós precisamos, confessar os nossos pecados detalhadamente para Deus, falar sobre eles e nos arrepender. Nós também devemos, em nossas orações, pedir. Jesus nos incentivou a pedir, nós podemos pedir, Senhor, faça-me justiça, essa situação não está legal, não está boa, o Senhor está vendo que eu estou sendo prejudicado, eu preciso da sua ajuda, eu não tenho mais ninguém a recorrer, mas eu tenho o Senhor, e o Senhor pode fazer por mim. Nós podemos suplicar a Ele, e também podemos e devemos interceder por todas as outras pessoas, interceder pelas autoridades, interceder pelos nossos amigos, interceder pela nossa igreja. Em todo o tempo nós podemos e devemos orar. Então eu te incentivo, muito simples essa palavra, mas extremamente necessária para o nosso tempo. Será que se o Senhor voltar hoje, Ele vai encontrar fé na terra? Ele vai encontrar pessoas orando? Eu creio que aqui entre nós, na nossa igreja, na nossa comunidade, Ele vai encontrar pessoas orando. Ele vai encontrar pessoas clamando dia e noite. Vai encontrar pessoas que sabem que precisam dEle e que vão sim receber justiça dEle, amém? Amém, vou pedir os irmãos ficar de pé então, e agora nós vamos orar, nós vamos falar com o Senhor, nós vamos pedir a Ele, para que Ele visite o nosso coração, e você tem liberdade nesse momento, para expressar ao Senhor sobre como está a sua vida de oração. Fala com o Senhor, se você tem orado diariamente, se você tem tido uma rotina tão corrida e você se encontra distraído da oração, peça perdão ao Senhor naquilo que é necessário, peça perdão ao Senhor se você tem sido superficial nos seus momentos de oração, apenas apresentado os seus pedidos, mas não dado louvor, não dado adoração. Se você tem sido superficial nos seus momentos de arrependimento, peça ao Senhor nesse momento perdão. Essa é a primeira oração que nós vamos fazer. Pai, nós queremos, Deus, em nome de Jesus, nos colocar diante do Senhor. Pai, nós oramos a Ti, Deus maravilhoso, Deus eterno e Deus bendito. Pai, com base nessa palavra, que é a Tua palavra, nós somos incentivados a orar.
E nós queremos pedir ao Senhor, Pai Santo, nessa noite, perdoa-nos, Pai Santo, pelas vezes, meu Deus, que nós oramos, mas oramos sem fé, pelas vezes que nós desistimos no caminho. Perdoa-nos, Pai, muitas vezes por não orar, por andar tão distraídos, Pai Santo, que nós não reservamos tempo para estar com o Senhor e só com o Senhor. Pai, obrigado pelos sims do Senhor, pelas respostas que o Senhor tem nos dado, os livramentos, as bênçãos, as coisas que nós jamais merecemos, Pai. Obrigada por tanto perdão, tantas novas oportunidades, e nós queremos ter uma vida real de relacionamento com o Senhor. Perdoa-nos então, Pai Santo, pelas vezes que nós não temos orado, pelas vezes que nós temos preferido o celular, temos preferido descansar, temos caído, Pai Santo, em tantas distrações e armadilhas, porque temos banquetes, temos casamentos, porque nós temos, Pai Santo, que comprar, temos que beber, temos que vender, temos prazeres diários, e nós nos esquecemos que o Senhor está voltando, e que não há nada nessa terra que se compare ao Senhor. Pai, nos perdoa, Senhor, e nos alinha nessa noite, Pai, para que nós possamos, Pai, orar com mais profundidade, orar incansavelmente, Senhor, e te buscar todos os dias, Pai, porque o Senhor é o nosso guardador, o Senhor é o nosso protetor, o Senhor é o nosso salvador, o Senhor é o nosso intercessor, o Senhor é o nosso advogado, o Senhor é aquele que ouve e conhece, Pai, as petições do nosso coração, e o Senhor tem todo o poder para nos atender. Nós somos seus filhos e filhas, e o Senhor tem prazer em nos ouvir. Então nos ajuda, Pai Santo, a nos levantar de toda mornidão, Pai Santo, nos levantar de toda negligência ou de toda falta de conhecimento bíblico, para que possamos nos aprofundar no nosso relacionamento com o Senhor. Oramos também, Pai Santo, de posse do seu perdão, para que o Senhor possa olhar para as nossas causas, Pai Santo. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor faça justiça a nós, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor que o Senhor olhe para as nossas causas, Pai Santo. Há um adversário contra nós, Pai, ele já é derrotado diante do Senhor, mas nós ainda estamos em guerras, nós estamos em lutas, e nós clamamos a Ti, Pai Santo, para que o Senhor veja a nossa necessidade, veja a necessidade da nossa família, Pai Santo, veja a necessidade dos nossos amigos, dos nossos irmãos, veja a necessidade da nossa igreja, veja a necessidade, Pai Santo, do nosso país. Tem misericórdia de nós, Pai, e nos responde, Pai, naquilo que nós temos clamado, e nos dá força para continuar clamando, Pai. Não nos deixa desistir, Pai Santo, não nos deixa desanimar. A Tua graça está sobre nós, o Teu Espírito Santo ajuda em nossas fraquezas. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo interpreta as nossas orações, e nós queremos entregá-las ao Senhor, pedindo ao Senhor, meu Deus, que nos responda. Nós confiamos em Ti, Pai. Nós não oramos para as paredes, não oramos para alguém que não nos ouve, mas oramos ao Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas, Deus poderoso, Deus fiel, Deus grandioso, nosso Pai. Muito obrigado, nosso Pai. Muito obrigado, Senhor, por nos responder. Muito obrigado por nos dar segurança de que podemos, Pai Santo, orar. Pai, que em nome de Jesus, quando Jesus voltar, e sabemos que está perto, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, nos encontrar fiéis, Pai, orando, nos esforçando, clamando noite e dia, que o nosso coração não se esfrie, que a nossa fé não se esfrie, que o nosso coração não se desvie, Pai, e que nós estejamos cada vez mais próximos, mais próximas do Senhor, Pai. Nós acreditamos em Ti e Te agradecemos, Pai, por poder depender do Senhor, Pai. Muito obrigado, Pai. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. Glória a Deus. Irmãos, continuemos nessa pegada de oração. Deus quer fazer alguma coisa nas nossas vidas grande. Eu preguei no domingo retrasado, Salmo 116, se vocês lembram, laço de morte e a angústia do inferno.
Aí, em um dado momento, no 116, verso 6, por aí diz assim: então invoquei o nome do Senhor. Raoni, quinta-feira passada, pregou sobre o Deus que lembra. Deus lembrou de Noé em umas situações. Domingo nós pregamos quando a igreja ora. E hoje Deus trouxe essa palavra no nosso coração. Então continue a orar, porque Deus quer trazer resposta, Deus quer trazer uma intervenção em algumas situações aqui, com certeza, por isso Deus está insistindo em falar conosco. Queridos, esse texto aqui para nós impetrarmos a bênção, fala de 2 grupos de pessoas. Pessoas que no final do tempo se envolverão mais ainda com Deus e pessoas que vão se envolver com as coisas do mundo. Não é proibido viver, o problema é quando nós colocamos o nosso coração nas coisas do mundo. Você imagina que tristeza para a mulher de Ló, né? Ela viu o anjo, recebeu o anjo, os anjos comiam naquelas visitas, sai com o anjo e perde a salvação na porta da cidade. Misericórdia. Você imagina você aceitar Jesus, ser batizado, falar em línguas, participar, pregar, sei lá, ser até pastor, missionário, tomar ceia e não herdar a salvação. Porque nós cremos que um cristão perde a salvação. Nós temos essa teologia. Então, qual que é o problema? É aonde está o nosso coração. Então, tome cuidado para as coisas do mundo, irmão, sufocam. Nós temos que colocar as coisas do mundo no devido lugar. Temos que ter tempo para a família, entretenimento, trabalho, mas isso não pode tomar o lugar do Senhor. Amém? A oração é um termômetro da vida espiritual. A minha vida de oração revela a magnitude ou o nível da minha fé. Tá certo? Foi o que nós aprendemos aqui nessa noite. E essa conexão que a Fran fez, muito interessante, do 17 e 18, diz o seguinte: cuidado com as coisas desse mundo, elas podem nos esfriar. E nos esfria mesmo, irmão, que as coisas do mundo é misericórdia, é uma tentação. Tenta nos agarrar de tudo enquanto é jeito. Eu acho que nós estamos precisando voltar a pregar nas igrejas o que é a prioridade para o cristão, que é buscar Deus, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Amém? Vivamos, tenhamos tempo de entretenimento, de passeio, é normal, é saudável, é cristão isso também, isso é culto também, mas não pode ser como prioridade. Esse foi o problema da mulher de Ló. E o problema da mulher de Ló é que a vida não anda, a vida fica paralisada. Tem muitos crentes que a sua vida está paralisada. Será por quê? Onde está o nosso coração? Mas que sejamos encorajados, amém? Não tem nem que acrescentar, isso aqui foi uma aula, né? Deus abençoe. A pregadora está convocada para a próxima quinta-feira. Oh, Jesus. Pai, nós queremos render graças ao Senhor. Deus, obrigado, porque o Senhor continua falando conosco. Não é, ó Deus, coincidência, ó Deus, falarmos insistentemente sobre a oração aqui na igreja. Creio piamente que há um virar do Senhor, que o Senhor quer fazer nas nossas vidas. Em especial alguém que precisa de algo tremendo e poderoso da parte do Senhor. Senhor, obrigado pela vida da Fran, por essa palavra que nos esclareceu e que nos encoraja. Pai querido, porque nós temos fé, nós oramos. Porque sabemos que o Senhor tem controle sobre todas as coisas, nós oramos. Porque nós temos o inimigo, nós oramos. Pai querido, que não seja algo mecânico, no piloto automático, mas que venhamos entender que é um privilégio, como foi pregado. Pai, que nessa noite o Senhor possa, como Deus bondoso e misericordioso, trazer, ó Deus, a provisão e a providência do Senhor na vida de cada um de nós. E que o grande amor do Senhor, e que a graça redentora de Jesus Cristo, e que a doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus seja sobre a tua vida, não somente hoje, mas para todo sempre. Você diz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanhã, 7 da manhã, tem oração falando isso, tá? Sábado, de 8 às 10, oração. Deus abençoe.